Falar que todo algoritmo no mundo pode ser melhorado é errado, tá? Porque você não conhece todos os algoritmos do mundo. Isso é fato. Ninguém conhece. Mas dizer que o Bubble Sort pode ser melhorado, bom, isso é uma afirmação que você pode fazer. Porque o Bubble Sort é o pior dos mecanismos de busca, tá? Vimos, por exemplo, que uma primeira melhoria no Bubble Sort, vamos no Bubble Sort clássico, tá? O Bubble Sort clássico, ele tinha um for dentro de um for, ok? E indo, né, de 1 a 5 e depois de 0 até 3, né, incluindo 5 e 3 ali, no caso, para, no Portugal, inclui os elementos, né? Até incluindo, tá? Então repare que um número de repetições muito elevado, né? N ao quadrado menos N, um número elevado de repetições. E uma primeira alteração que foi feita no Bubble Sort é fazendo com que o segundo laço interno parta de J, tá? Ele vai partir de J e aí eu vou naturalmente vou partir de J, então o segundo laço eu vou ter menos repetições, tá? Mas mesmo assim ele é ruim, porque ele pode cair numa situação de que a massa de dados que entrar nele vai já estar tão bem ordenada que, e mesmo assim, ele vai fazer um for dentro de um for numa massa de dados ordenada. Peraí, você quer me dizer que impacta no algoritmo, no resultado final do algoritmo, a massa de dados que é do mundo real? Eita, priola. Tá entendendo? Então, uma coisa que deve ser levada em consideração também, que é difícil, porque os dados estão no mundo, estão lá fora no mundo, é como esses dados chegam ordenados e como eles entram aqui. Beleza? No caso do Bubble Sort, é um algoritmo fantástico, porque ele dá para ser melhorado, tá? Dá para se discutir desempenho, e ele ali começa a trabalhar a lógica do aluno com relação a dados também. Você tem que pensar nos dados, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar gráfico para vocês entenderem melhor esse ponto de vista, tá? Então, essa segunda versão melhorada, né, se eu faço uma repetição interna, se eu faço uma repetição interna aqui e nada foi alterado, ou seja, o vetor está perfeitamente ordenado, eu saio da execução. Simples assim. Simples assim. Pegou a jogada? E isso vai ser muito bom. Porque imagine que você no mundo te entregue um vetor ordenado. Você vai dar um primeiro laço de repetição, está todo ordenado, você vai sair. Vai parar de executar. Essa é a mudança dessa versão melhorada 2 aqui. Tá? Para o mundo ideal, onde os dados chegam bons, esse algoritmo ele é fantástico. Tá? Porém, ele tem alguns problemas, naturalmente. Todo algoritmo tem problema. Peraí. Então você está querendo me dizer que dá para melhorar, que depende dos dados e que o mundo vai me entregar os dados. Então pode ser que algum algoritmo dê certo e outro algoritmo não dê certo quando eu estiver trabalhando na minha empresa e talvez eu vou ter que repensar o algoritmo baseado nos dados. Ah, peraí, isso aqui não é uma ciência exata de true é true, false é false? Você está querendo me dizer que true pode ser false aqui? Você depende do mundo exterior, meu filho. Você depende do ser humano. Muita coisa é doida, cara. Eu vivo falando para os meus alunos, né? Quando eu ensino eles a programar malwares, tá? Cara, seguinte, aqui é uma ciência não booleana, cara. Então nós não podemos esperar que o mundo nos entregue os dados perfeitos e que o nosso malware execute lá no mundo de forma perfeita e magnífica, porra. É um monte de problema, ok? E isso é realidade também aqui nesses algoritmos, porque se o mundo me entregar um vetor ordenado, pô, essa aqui é a melhor solução. Eu vou mostrar gráficos daqui a pouco para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Aqui o autor está ordenando de forma decrescente, tá? Ele quis ordenar de forma decrescente nesse exercício, tá? Então, olha só. Começa aqui com o meu vetor 9, 5, 7, 3, 1. Aqui, 9 é menor que 5? Não, então não faz nada. Ele está decrescente agora, tá? 5 é menor que 7? Então eu troco. 5 por 7. Ok? Então ficou 9, 7. 5 é menor que 3?
Não, não faz nada. 3 é menor que 1? Não, então não faz nada. Quantas alterações eu fiz? Quantas trocas, no caso, eu fiz? Uma. Significa que eu vou dar mais uma passada. Em tudo. 9 é menor que 7? Não, então não faz nada. 7 é menor que 5? Não, então não faz nada. 5 é menor que 3? Não, então não faz nada. E, naturalmente, 3 é menor que 1? Então não faz nada. Cara, eu odeio trabalhar na negativa, cara. Eu odeio. O cérebro dá um nó. Repare na minha explicação aqui. Entenderam? É muito mais fácil eu entender que 7, tá ok? Não é maior que 9, tá ok? Maior, tá ok? Inverter. Por isso que na programação a gente tenta trabalhar, naturalmente, na forma mais positiva possível, tá? Bom, uma coisa eu tenho que mostrar para vocês aqui sobre esse algoritmo, cara. Coisa que eu odeio. Eu odeio algoritmo com while, cara. Pra esse tipo de resultado. Olha só, cara. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu uso for, espero que o teu professor tenha explicado isso. Para você estar até aqui. Eu utilizo for quando sei a quantidade de repetições. Tá? Exemplo. Vou ler uma tabela e na tabela tem 50 itens. Eu sei. Tamanho da tabela. Então, N vai até menor ou igual a 50, porque começa de 0, geralmente. Número de linhas. Eu sei quantas linhas tem ali naquele arquivo. For. Eu vou ler tantos números e vou fazer isso. For. Então, quando você sabe quantas repetições serão, você tem obrigatoriamente que usar o for. Tá? Quando eu utilizo while você utiliza quando eu não sei quantas repetições. Por exemplo, você sabe quantas repetições, ou seja, você sabe quantos clientes vão se conectar no seu servidor hoje? Digamos que você tem um servidor web. Não. Então, lá tem um while. Repare que eu não preciso de ver o código para saber o que tem lá. Okay? Você sabe me dizer, ok? Por exemplo, quantos bits vai ter um arquivo que você não tem como contar o número de bits? Não tem como saber. Então eu vou ler de 1024 em 1024 até me retornar 0. Quando não tiver mais nenhum bit para ler, eu chego no fim do arquivo. Quando inicia-se uma conexão do tipo stream, tipo vídeo, conferência, na verdade TCP, não queria tocar nesse assunto. Vamos fazer mais simples para você, tá? Quando eu começo a ler o fluxo de bits chegando de uma conexão, ok? Eu sei quantos bits vão vir? Não. While. Só que nesse exemplo, repare que eu preciso de testar se n é menor que 5 e se houve troca. Por isso, você pode ter uma das duas possibilidades, tá? Se n é igual a 0, tá? Vamos ver aqui. Tá? E n for menor que 6, de n mais, tudo bem? Não, ele começou em n igual a 1, tá vendo lá, ó? N igual a 1. Lá em cima. E seria uma possibilidade. Tá? Tranquilo? Beleza? E aqui no caso, você faria aqui o n menor que 6. Tá? Mas eu teria que colocar o n igual a 1 aqui em cima. Olha a diferença. Sem contar também que eu precisaria chegar aqui e colocar n é igual a n mais 1. Qual o problema? Isso aqui é uma bosta performática. Algumas linguagens permitem que você faça isso.
Algumas linguagens permitem que você faz isso. Isso aqui é o operador unário. O operador unário, tá? Nem toda linguagem permite que você faça isso fora de uma estrutura de repetição. Na cláusula da estrutura de repetição. Não estou dizendo do body dela, não. Estou dizendo da cláusula. Algumas linguagens não permitem operador unário fora, tá? Tanto que a galera faz mais isso aqui. A galera no vácuo, a galera faz mais igual. Isso aqui, pelo menos, é melhor que isso aqui, na boa. Tá? É melhor que isso. Tá? Mas é o que a galera faz, é isso aqui. Tá ok? Repare que o for faz todo o meu trabalho ali. E isso é uma má prática de programação se você soubesse quantas repetições, tá? Substituir esse for assim por isso aqui seria uma má prática de programação. Horrível, 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 horrível. É de dar porrada. Quer dizer, foi mal. É meu lado. É o meu lado sombrio e negro falando aqui, né, porra. Qual o problema desse algoritmo? Que eu preciso também saber se houve troca. Então esse laço de repetição com e troca é igual a 1, ok? Por isso que isso aqui, esse trechinho é que faz talvez ser usado um while. Porque se eu tivesse que fazer isso num for, eu teria que ter um if troca é igual a 1. Por exemplo, é igual a 0. Eu daria um break. Tá? Repare. Esse if, lembra que eu sempre falo, não programa na negativa, não programa na negativa. Vocês viram que em vez de eu fazer isso aqui e negar, negativa, eu transformei em algo na positiva, que pode ser 0 e 1, só pode ser 0 e 1, essa variável troca. Vocês viram o que é transformar algo na positiva? Entendeu a jogada? No seu dia a dia isso vai ficar muito melhor. Pensar na positiva, programar na positiva, sempre na positiva. Menor é uma coisa ruim, ok? Mas infelizmente os fóruns usam, tá? Tranquilo? Mas, pô, pelo menos. Outra coisa, nada disso aqui, pelo amor de Deus, ó. Isso aqui, ó, olha como é que aumenta o seu pensamento de critério. Menor, né? Ou igual. Porra, cara, ou igual. Aqui, ó. Foda-se. Menor. Viu? Pegou a jogada? E são coisas assim que no seu dia a dia vai. Porra, você vai trabalhar 16 horas, 20, 72 horas, cento e tantas horas, como eu programava direto, tá ok? Eu virava turnos semanais aí de 106 horas, 115 horas, cara. Esse era o meu turno semanal aí de trabalho aí, tá ok? Virava a semana inteira, né? Eu quase não via minha esposa. Energético aqui do lado, tomando. Eu costumava. Olha que coisa louca, hein? Eu começava segunda-feira, 8 da manhã, certo? Eu parava terça-feira, 10 da noite, direto. Dormia de terça para quarta. Quarta eu trabalhava 8 horas, por exemplo, ok? Normalmente lá, 8 horas da manhã, pegava e começava, tá ok? Aí entrava quinta, dormia, né? Entrava quinta, 8 horas da manhã eu tava no trampo. Largava, cara, no sábado, 3 da madrugada. Dormia um pouquinho e trabalhava no final de semana mais um tantão, ok? Isso quando. E eu pegava isso assim, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses direto, tá ok? Era coisa louca, coisa louca. Então, cara, você programar, saber programar de uma forma mais limpa possível, mais positiva possível, mais clara, aberta possível, vai te ajudar você nesses momentos de loucura, você não ficar louco, literalmente. Né? Aquele serviço porco. Olha que serviço porco, ó. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Porra, que serviço porco. Não, pô, abre isso aqui, cara. Faz o cara enxergar as regras, porra. Pronto, abre isso aqui, pô, abre. Ó, mais visível, ó. Mais visível o código. Tá entendendo?
A decisão, seu olho bate, pega por padrão, cara. Você começa a programar com uma visão de padrão, não uma visão de raciocínio o tempo inteiro. Então tem esse problema aí, né, cara? Esse algoritmo. Eu vou ser bem sincero com você. Se você for meu aluno e quiser fazer o for, porra, faz. Eu acho uma estrutura muito mais segura. Ok? For é considerado uma estrutura mais segura para repetição. Já o while é uma estrutura um pouco menos segura. Tá? Nesses contextos de trabalho que eu te falei aí, cara. Vamos lá. Ele está se perguntando assim, o que eu fazia? Eu trabalhava na parte de programação de sistemas e aí me mudaram de departamento, né? Aí eles queriam me demitir. Aí o que eles fizeram? Eles me deixaram sem trabalho. Aí eu pedi para mudar de departamento. Na verdade eu implorei, fui lá, falei que tava com um problema de... como é que eles falaram lá? Eu tava com abstinência de código. Aí eu consegui chegar nesse trabalho, nesse departamento. E aí eu pensei assim, cara, eu vou arregaçar. Sabe o que é arregaçar? Sabe que eu vou informatizar essa porra desse departamento todinho, esse caralho aqui todinho, que nunca ninguém dava atenção pra esse departamento? Eu fiz isso, cara. Eu fiz um sistema em 17 dias assim, fudido, os caras mamaram o sistema. E depois eu peguei o outro em coisa de 20 e tantos dias. E dei suporte no anterior, tá? Porque com certeza tem um bug, né? Foi coisa assim, cara, 3 meses assim, eu informatizei o negócio. Eu virei referência, de repente, de novo. Mas, né? Quase que eu perdi meu segundo casamento, cara. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu tenho um enquanto, que seria o while, né? Com n menor que 5 e troca igual a 1. Então faça isso aqui. Repare que troca inicia como 0. E o segundo laço de repetição é um for. Lógico, né? Forma correta. Ok? E aí se menor, então troca. Ok? E aqui ela apenas trocou de uma forma que o maior venha para a ponta do arquivo, tá ok? E sempre que ela, no caso a autora, ela entra no for, no if, ela altera o troca para 1. Então se eu alterei 1, se eu alterei 5, troca igual a 1, ok? Para poder continuar no laço de repetição. Se eu entro nesse laço maior e entro nesse laço menor, não faço nenhuma troca, quer dizer que troca vai virar 0. Quando voltar lá em cima, troca é 0. A condição E faz com que eu saia do enquanto. Ok? Tá? Legal. E isso vai dar uma performance lascada, tá? Isso vai dar uma performance lascada. Vamos dar uma olhada aqui em alguns números, tá? Primeira coisa. Vamos pegar aqui aquele nosso primeiro algoritmo, né? Não primeiro. O primeiro algoritmo melhorado. Que o primeiro é um lixo, né? For dentro do for nem entra nessa escala aqui. A primeira versão melhorada, tá? Com um vetor de 10 mil números ordenados, tá? Demora, né? Quer dizer, números ordenados, quantidade de comparações. Esse aqui é a quantidade de comparações. Veja que ele mantém, mesmo estando ordenado ou não, ele mantém estático porque ele vai percorrer o array inteiro, entendeu? Olha aqui com relação a esse exemplo aqui agora, da versão 2. 10 mil números já ordenados, né? Repare que eu faço 9.999 testes e paro. Eu faço só uma repetição. Ou seja, eu entro 10 mil itens aqui, eu rodo aqui 9.999, ok? Que é uma repetição a menos, lembra? É um teste a menos, lembra? Do número de elementos. E eu volto lá em cima dizendo, olha, troca é igual a 0. Se troca é igual a 0, eu saio. Por isso que o desempenho dele é tão bom. Mas vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Ó. Tempo em segundos. Um vetor com 10 mil números aleatórios. Esse cara que demorou 0,65. Olha quanto demorou esse segundo algoritmo aqui. 0,93. Eu sei que você vai fazer assim, pô, mas espera aí. Por que isso foi tão ruim? Esse aqui não é o melhor? Não, o melhor, cara, o melhor depende dos dados, cara. Repare que quando os dados eles eram perfeitos, com certeza, segundo o algoritmo, é muito melhor. Mas o mundo não é perfeito, cara. O mundo lá fora não é perfeito.
E aí é por isso que aqui ele teve uma queda de desempenho, tá? Esse algoritmo, o segundo algoritmo aqui de melhoria, tá? Por que isso? Por um motivo simples. Devido a dois testes com E aqui, ó. Se você metesse um if embaixo também, seria ruim também, tá? Como um for. Isso faz, esse enquanto, com duas condições dentro dele, faz com que ele não seja performático com relação ao número de testes. Porque o mundo trará números aleatórios e ele terá, a segunda versão melhorada terá quase o mesmo número de testes e repetições do mundo, cara. Olha só, você quer ver? Quantidade de trocas quando o mundo não é perfeito. Melhor. Todo que trabalhou com números aleatórios. O melhorado 1 e o melhorado 2. Entendeu? Quase nada de diferença, cara. Ó. Esse aqui, ó. Quantidade de trocas aqui do mundo aleatório para cá. Quando o vetor com 100 mil invertidos. Ok? Não, ó, quando 10 mil com ordenados. Ó, 10 mil números ordenados. Quantidade de trocas. Então você vê que troca se manteve. Tá? Então, quando você trabalha, né, mexer desses algoritmos, esses algoritmos são totalmente dependentes dos dados, cara. Se você vai trabalhar com ciência de dados no futuro, vai mexer com manipulação de dados, do escambau A4, você tem que ter ciência disso aí, cara, tá? Ah, eu peguei o melhor algoritmo do mundo. Não tem aquela equação universal que o pessoal da física tanto sonha em fazer? Não é assim? Eu consegui essa versão, mas para código, para algoritmo. Aí você joga a massa de dados do mundo real, é uma bosta. Por isso você sempre testa com dados bons, dados ruins, dados aleatórios. Ok? Legal? Próximo vídeo eu vou fazer em Python isso, depois em Java, depois em C Sharp, depois em C++. E aí depois nós vamos entrar em Insertion Sort, tá? Um algoritmo de ordenação, mas por inserção. Isso é legal, beleza? Isso aqui será muito importante, tá? Até mais, tchau!